Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No Giro Nordeste de hoje, vamos falar com um brasileiro que é descendente dos primeiros moradores de nosso país, os povos indígenas. Estamos no Abril Indígena e este momento marca os mais de 500 anos de resistência desses povos que merecem o nosso respeito e apoio. A luta indígena não para e se reafirma todos os dias do ano. Por isso, no programa de hoje, a gente valoriza a contribuição indígena na formação de nosso país e chama atenção para a necessidade de respeitar estes brasileiros. O nosso convidado é Felipe Cruz Tuxá, antropólogo e pesquisador indígena da aldeia Tuxá de Rodelas, na Bahia. Atualmente é professor da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias, da TV Bahia, e vou participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Janaína Serra, da Rádio Freicaneca FM, em Pernambuco, Marco Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Bom, Felipe, você fez uma faculdade, depois um mestrado e um doutorado, e agora é professor de uma universidade pública. A sua história de vida ainda é relativamente pouco comum no Brasil. E apesar aí dos povos indígenas estarem aqui há mais de 500 anos, por que você fez essa opção de vida? Boa noite, Vânia, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no Giro Nordeste. Essa é uma pergunta que certamente faz sentido se a gente pensa que a presença indígena na universidade é algo muito recente, né? A gente vem de gerações onde praticamente somos os primeiros a entrar nesse espaço e, no meu caso, né, eu cresci em uma aldeia uma aldeia recém-construída por uma empresa que, por construir uma hidrelétrica no final da década de 80, forçou o meu grupo a se deslocar. Nós tivemos que sair do nosso território antigo, na aldeia velha, e ir para uma aldeia nova, em Nova Rodelas, ao final da década de 80. Então, eu cresci nessa nova aldeia por conta dessa hidrelétrica e essa geração da qual faço parte, é a geração que nasceu no novo território, né? Que não conheceu o território que ficou embaixo das águas do São Francisco, por conta da barragem de Itaparica. E a gente se lançou, então, nessa corrida realmente de estudar, porque a gente ouvia dos mais velhos de que precisávamos estudar, inclusive para que na nossa aldeia a gente tivesse advogados indígenas, antropólogos indígenas, médicos indígenas, para que a comunidade se tornasse cada vez mais autônoma e que a gente pudesse, nós mesmos, fazer os enfrentamentos necessários que a gente precisava, né? Lutar pelos nossos direitos, lutar por justiça diante de um quadro tão brutal que foi esse processo de deslocamento e que até os dias de hoje, mais de 30 anos depois do deslocamento, ainda hoje a gente está no processo lutando por ressarcimento e por políticas de mitigação que sejam justas, né? É isso aí, a luta não para. E obrigada, Felipe. Bom, seguimos com o Giro. Quero chamar Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Olá, Clóvis. Olá, Vânia, colegas de bancada, aos que estão nos acompanhando, uns cumprimentos especiais para o entrevistado do dia. A população brasileira, a população mundial, está passando aí pelos reflexos de uma pandemia. Felipe, qual o impacto da pandemia da Covid-19 nas populações indígenas? Oi, Clóvis, boa noite. Eu acho que quando a gente recebeu a notícia de um vírus que estava chegando, né, nas aldeias, para muitos povos indígenas se tratava de mais uma doença que estava vindo de um território estrangeiro, né? Muitos povos indígenas têm muito vivo na memória
o efeito de doenças trazidas pelos colonizadores e enfrentaram sucessivas epidemias. Então foi assim que vários povos indígenas receberam a notícia da pandemia, e mesmo que o coronavírus fosse visto como um novo vírus para todos, não apenas para os povos indígenas, a gente percebe aí nos dados do que aconteceu, como que essa doença era ainda gerava muita instabilidade nos territórios indígenas por conta das marginalizações históricas que os povos indígenas possuem. Então, se chegar num território, né, o efeito foi muito catastrófico, sobretudo pensando que vários povos indígenas têm, né, nas pessoas mais velhas, os detentores dos conhecimentos tradicionais, portadores de verdadeiras bibliotecas e que eram também as mais vulneráveis. E aí, se a gente considera que a pandemia aconteceu durante um período político muito adverso para os povos indígenas, de muito retrocesso de direitos, de muito ataque, então a gente teve um cenário catastrófico, Clóvis. É um cenário realmente que a gente sabia que se a gente não fizesse o enfrentamento a partir de nossas mobilizações, tampouco isso seria feito de quem deveria ter o trabalho de fazer isso, dos nossos governantes. Então foi muito importante nesse momento ver como o movimento indígena, a articulação dos povos indígenas do Brasil, junto com as outras organizações regionais, a POIME, COIAB, conseguiram fazer uma rede articulada, por exemplo, para trazer números que fossem mais reais a respeito do número de infectados indígenas nos territórios. E fazer uma série de mobilizações na mídia para arrecadar fundos, para conter o avanço do vírus nos territórios. Então foram os próprios povos indígenas, as nossas organizações, nossas lideranças, que também, né, que conseguiram fazer várias ações, como não permitir a entrada de pessoas estranhas nos territórios. Foi um momento onde a gente conseguiu ver muita tristeza por conta do luto e da perda de pessoas queridas e de pessoas detentoras do nosso conhecimento, mas também foi um momento de muita luta e de muita organização, que evidenciou uma certa maturidade do próprio movimento indígena agora, que já tem, vamos dizer assim, mais de 10 anos aí de lei de cotas, e a gente conseguiu ver advogados indígenas atuando nas instâncias jurídicas, a gente viu médico, enfermeiro, profissionais de saúde indígena nas suas comunidades fazendo esse enfrentamento. Então fica muito esse registro também, além das adversidades da doença, que é a força do movimento organizado durante esse momento de crise. Tá aí a pandemia e suas repercussões atingindo de maneira tão letal, especialmente as minorias, de maneira diferenciada em relação aos outros grupos. Bom, obrigada mais uma vez, professor Felipe. A nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. Vamos à participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Salve, salve, Paiva. Salve, salve, Vânia, muito obrigado. Meu abraço aqui, um abraço potiguar aqui para meus colegas de bancada, pessoal do Nordeste, do Sudeste que assiste a gente. Felipe, muito bacana estar falando contigo. Felipe, eu sou de um estado fundado no genocídio indígena. A Guerra dos Bárbaros, né, dizimou e silenciou os nossos povos originários. E o chamado massacre de Cunhaú e Uruaçu fortaleceu isso, tornou os indígenas ainda mais inimigos dos habitantes antigos, e isso se perpetuou ao longo de todos esses anos, né? O seu desaparecimento, né, daquilo que a gente chama de vida comum. Ou foram mortos ou foram invisibilizados ao longo desses séculos todos. Existem hoje, sob o descaso do serviço público e da negação histórica, 7 povos: os caboclos de Açu, potiguaras do Catu, potiguara do Sagi, potiguara Mendonça, potiguara Ibirapi, Tapuia Taraiulu e os Tapuias Paiacuns. Há também a presença de 40 famílias da etnia Guarau por aqui. E apesar de sermos chamados de potiguares, papagirimuns, né, esses povos, como eu tenho repetido aqui várias vezes, estão invisibilizados, né? A gente só tem contato com os nossos indígenas quando são convidados para alguma atividade,
ou quando as universidades chamam, né, e etc., apesar da gente provavelmente conviver com eles o tempo inteiro. O que eu quero saber de você é o seguinte, como a invisibilidade indígena interfere na formação da identidade dos estados brasileiros e do Brasil, e como o Brasil seria se tivesse convivido e não excluído e assassinado, não estivesse fazendo isso ainda, os povos originários. E se tentasse reparar isso no presente, que país nós teríamos ou nós conseguiríamos ter? Paiva, boa noite. Acho que você trouxe aí elementos importantes para a gente pensar uma característica fundante da nação brasileira, que é uma nação construída em cima de sangue indígena e que naturaliza esse processo, né? Todos nós sabemos que houve muito extermínio de povos indígenas no Brasil, né? Agora, temos acesso a uma história que naturaliza esses processos, né, que apresenta ela como algo necessário, ou que tenta ver lados positivos da colonização, ou a colonização como algo incontornável, algo necessário, ou algo que ficou para trás. Acho que um ponto importante para a gente pensar sobre isso é que os dados recentes do relatório do CIMI, da violência contra povos indígenas, e vários outros relatórios, têm apontado que essa violência, ela não é algo do passado, né? É uma violência que ela, inclusive, tem passado por um recrudescimento aí nos últimos 5, 6 anos, certo? E então ela continua muito presente na sociedade, embora as pessoas não queiram pensar sobre ela, me parece. O processo de apagamento nos estados não é algo exclusivo dos territórios de colonização mais antiga, é algo que a gente encontra em todas as regiões. Vocês que moram, né, moram em capitais, moram em cidades, podem perceber que muitas vezes as cidades têm bairros com nomes indígenas, ruas com nomes indígenas, as pessoas transitam por aquele espaço e nem se perguntam de fato o que aconteceu com os indígenas cujo nome está ali, o etnônimo está ali dando nome àquele lugar, ou acham, devia ter índio aqui, mas hoje não tem mais, né? E isso não gera um certo constrangimento, né? Então, o indígena que está vivo hoje, ele é sobrevivente, o indígena que está lutando, né, é um cotidiano de muita luta no presente e ainda encontra estruturas muito sérias de apagamento, sobretudo na cidade, em acesso a serviços públicos, e pensar como que isso poderia ser, né, de uma forma diferente, dizer sobretudo da diversidade dos povos indígenas, o tanto que nós temos de experiências acumuladas de vida aqui nesse território, de sabermos, né, como nos relacionar com a paisagem, e de ter um legado, né, um legado de existência muito preocupado com as gerações futuras. Então, não é à toa que nesse momento onde a gente está vendo um modelo econômico que pensa que a natureza é algo que está aí eternamente, né, os povos indígenas estão falando há muito tempo. Não é agora também que as nossas lideranças estão apontando a falência desse sistema, né? Agora, pensando especificamente na identidade nacional, é preciso, de fato, superar uma certa visão de que o indígena é interessante enquanto é interessante para pensar a sociedade brasileira como um ingrediente de uma mistura, um parente ancestral que todo mundo tem e fala, mas a minha bisavó era indígena, meu bisavô era indígena. Então, esse indígena, ele é celebrado, o indígena do passado, o indígena que não existe mais. Mas e os indígenas do presente? Qual é o lugar dos indígenas que existem hoje na sociedade brasileira? De fato, com as complexidades que temos, com a diversidade que temos, somos centenas de povos, né? Com línguas e uma diversidade cultural imensa. Será que a sociedade brasileira tá de fato, se sente de fato convidada a entender o que é pensar um país que dizem que tem o português como língua oficial, mas que fala centenas de línguas indígenas ao mesmo tempo, dentro do mesmo território, e que tem povos com seus projetos de futuro? Certamente, o exercício da convivência entre os diferentes é um desafio, né? Mas é um desafio que devemos tomar seriamente, né? De entender que esse território não é um território homogêneo, nós estávamos aqui antes e nós temos muito interesse em fazermos ouvidos, né? Em falar e ser ouvido. Tá aí, que resposta interessante, professor.
né, nos coloca a pergunta de como lidamos com os indígenas de hoje, sem olhar só para o passado. Eu acho que o saldo segue devedor, a gente segue com esse compromisso de tentar aprender com vocês essa relação acumulada, esse olhar especial e em comum, em convivência com a natureza. Enfim, muito obrigada por sua participação e resposta. Agora é a vez de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, fazer a pergunta ao nosso professor Felipe Tuchá. Olá, minha saudação a toda essa bancada arretada nordestina num dia hoje tão importante, dia dos povos indígenas, né? E não o dia do índio, né? Respeitando a diversidade desse Brasil que a gente tem, né? O professor Felipe, eu queria perguntar o seguinte: existe um discurso em relação aos povos indígenas que defende a integração. Isso não é de agora, isso é antigo, você acompanha com certeza esse debate, que o índio deveria, né, os povos indígenas deveriam ser integrados à questão nacional. Porém, existe, por outro lado, uma exclusão, inclusive, eu vou falar só do acesso à educação superior, né? Além de não existirem escolas fundamentais de ensino fundamental indígenas, de fato, onde se precisa, você tem uma dificuldade muito grande no acesso superior no que diz respeito a provas bilíngues. Então, se você pensar no Maranhão, você tem, por exemplo, você tem os Guajajaras, você tem os Crenhetibiras, você tem o Canela, você tem os Cricatis, só para citar línguas diferentes. E essas pessoas, elas não têm, aqui no Maranhão, pasmem, acreditem, não existem provas bilíngues. E essa turma toda está indo fazer prova no Pará, nas faculdades, onde tem algumas provas que são bilíngues. Então, e o que acontece, além de tudo, é que vão morar fora do estado, sem uma estrutura, sem uma condição de permanência também na faculdade. Fala-se de cotas, mas não fala da permanência. Por outro lado, a gente está tendo uma das primeiras gerações aqui no Maranhão, e você falou que está acontecendo também aí na Bahia, que são as primeiras gerações que são formadas em Direito, em Medicina. Havia uma geração anterior que fez cursos de educação, pedagogia, história, geografia, por conta de programas educacionais, mas agora essa parte de Direito, Medicina está acontecendo agora. Eu queria uma avaliação sua exatamente dessa exclusão no acesso ao ensino superior e uma tentativa de integração que, na verdade, nada mais é do que uma inclusão na questão da extrema pobreza, né, do qual é dado esse espaço. Como é que você avalia esse momento que a gente está agora em relação a essa questão? Maravilha. Boa noite, Marcos. Acho que essa visão integracionista, ela é uma visão que marca a maior parte da política indigenista no país e continua no imaginário das pessoas, né? Porque ela parte de uma ideia de que os povos indígenas eram existências fadadas ao desaparecimento e a própria política de Estado era pensada nesse sentido, no sentido de oferecer uma educação para ensinar os valores, o amor à pátria, cantar o hino nacional, hastear a bandeira e progressivamente fazer os povos indígenas esquecerem suas práticas culturais para se tornarem, para serem integrados à sociedade brasileira como sem identidade étnica diferenciada. Isso vai mudar só em 1988, com a Constituição Federal. Então é importante dizer que desde 1988, a política oficial do Estado não é integracionista, ela é pelo menos legalmente, ela é uma política de reconhecimento do direito dos povos indígenas de serem indígenas e de continuarem existindo enquanto indígenas a partir de seus projetos de sociedade e de suas culturas. Mas no senso comum, muita gente ainda acha que é uma identidade que está desaparecendo. Então é importante dizer para vocês que demograficamente, inclusive, os povos indígenas não estão diminuindo, estamos aí com um projeto de existir daqui a 100, 200, 300 anos e estaremos aqui. E quando a gente pensa a política de educação, muitas vezes ela é uma política que vê a inclusão muito a partir, então, apenas de uma ideia de dívida histórica, né? Temos uma dívida, então vamos colocar essas pessoas aqui dentro, vamos criar um mecanismo dela entrar. Mas não é isso que diz a Constituição. É preciso, a Constituição ela coloca no horizonte das políticas no país que é preciso pensar processos de inserção indígena em todos os âmbitos da sociedade brasileira que sejam específicos, porque esses povos têm uma cultura específica, né? Então não são políticas que vão acabar também, né? Então, se você abre uma política, como você deu o exemplo no Maranhão,
onde o povo guajajara tem a possibilidade de fazer um vestibular na sua língua para entrar na universidade, daqui a 100 anos essa política vai continuar sendo necessária. Porque daqui a 100 anos os guajajaras não vão poder fazer essa prova em português. Eles têm direito de fazer na língua deles, né, os Teneterrados. Então, assim, essa é uma confusão, né? Uma confusão de que pensa que as políticas afirmativas para povos indígenas é uma política que tem um certo tempo. Não é. A política afirmativa para povos indígenas são políticas que reconhecem a distintividade cultural desses povos e que é uma diferença que não vai acabar. Então, nós temos muitos avanços na inserção, na criação de modelos, tentativas de criar processos específicos. A língua continua sendo um dos principais empecilhos em várias regiões. E nós temos tido experimentos, como você mesmo disse, na área de formação de professores indígenas. É a área que avança mais, assim, no sentido de pensar produção de TCCs, outros formatos de produção de conclusão de curso na língua, outras linguagens, né, além do artigo, da monografia. Nos outros cursos, que é algo mais recente, a gente encontra uma realidade muito mais conservadora, tá? Mas, por si só, a entrada indígena assegurada já gera muitas transformações no espaço, né? Então, eu entrei no vestibular indígena, e vários colegas meus entraram em vestibulares indígenas, e a partir que, na medida em que esses corpos entram na universidade, com suas trajetórias, outras engrenagens lá vão mudando. Eu acho que é uma mudança muito lenta, né? Como eu avalio isso, é uma mudança muito lenta, ela é muito rápida quando a gente retorna para a comunidade. Quando a gente retorna para a comunidade, a gente consegue fazer muita coisa na comunidade, mas a universidade anda mais devagar, vamos dizer assim. A estrutura universitária é muito mais conservadora, mas é preciso dizer que os avanços aconteceram e têm acontecido muito assim, a partir dos coletivos indígenas, de aliados estratégicos, professores indigenistas dentro da universidade, gente que chega junto e está disposta a fazer a diferença ali dentro, né? Mas continua sendo essa a principal questão, né? Tanto a permanência logística e de estrutura, moradias indígenas, criação de moradias indígenas e outras políticas de acompanhamento pedagógico, mas essas políticas também que pensem a própria diversidade cultural dentro da universidade. O que significa receber estudantes indígenas, como mudar os programas da disciplina, colocar autores indígenas como leitura dos textos, trazer outras pessoas indígenas para a universidade também. Porque nós temos os nossos mestres que não passaram pela universidade, não têm diploma, mas são portadores de um conhecimento riquíssimo e que poderiam tanto estar ali também dando aula. A gente tem algumas iniciativas nesse sentido. Eu acho que a entrada de estudantes indígenas na universidade abre esse mundo de possibilidades, mas é preciso que o saber do não indígena, o saber do branco, esteja disposto a pensar que esse modo de conhecer o mundo e de construir conhecimentos sobre o mundo deles, né, é apenas um em tantos outros, né? Os povos indígenas têm conhecimentos sobre astronomia, sobre agronomia, sobre cultivo, manejo. Como que esses conhecimentos podem entrar na universidade e aí sim, né, dando os meios de se expressar nas suas próprias categorias e na sua própria língua, sem que isso seja algo folclorizado, né? Sem que isso seja uma coisa, agora os índios vão apresentar aqui, mas aí depois o verdadeiro discurso é o discurso científico e o nosso entra apenas como uma demonstração de uma diversidade que só funciona ali da porta para fora e dentro mesmo não faz parte do processo, sabe? Muito bem, uma fala muito potente, poderosa, reflexão importante, os desafios, portanto, estão postos. A luta continua, não tem nada dado. Reocupar o imaginário coletivo, garantir não só o acesso, o respeito de acesso na questão da língua, na diversidade da língua, mas especialmente a permanência de estudantes no ensino superior. Muito obrigada pela fala. E tem mais perguntas para o antropólogo Felipe Tuchá. É o momento da pergunta de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Quero mandar um beijo carinhoso para todos vocês dessa bancada, para a nossa apresentadora, e mandar um abraço caloroso também para o nosso convidado, professor Felipe. Professor, coincidência ou não, você acabou de falar de autores indígenas, e o que eu quero perguntar para você tem tudo a ver com isso.
Como anda a cultura literária original produzida pelos povos indígenas? Essa é a primeira pergunta. São algumas perguntas, umas dentro das outras, porque ela esbarra numa outra questão. E quando eu falo de cultura literária, falo de todos os estilos, professor. Crônicas, contos, ficção, romance, folclore, lendas, entre tantos estilos. Existe algum observatório catalogando e divulgando essas produções? Certo, Henrique. Boa noite. Nós temos algumas iniciativas, né, de registro, e eu acho que é muito fácil de encontrar na internet isso hoje, porque eu conheço algumas teses, algumas dissertações que mapeiam essa produção, muito centrada na produção publicada, né? E aí eu chamo a atenção, justamente a partir do que o Marcos tinha falado agora há pouco, porque uma linha de produção muito grande, que já tem aí pelo menos 2 décadas ou 3, é a produção de professores indígenas em curso de licenciaturas interculturais, né? Depois da Constituição Federal de 88, nós tivemos a criação de escolas indígenas, não mais pautadas no modelo de integração, mas pautadas no modelo de uma educação intercultural, específica, seguindo calendários próprios da comunidade. Isso é um direito pós-Constituição Federal. Junto com esse direito, vem a necessidade de formar professores indígenas para atuarem nas comunidades. Então, esses professores não só tiveram que se formar, como também elaborar materiais didáticos específicos para utilizar nas escolas das aldeias. Então, se vocês forem procurar, né, existe uma produção imensa de professores indígenas, e essa sim, a grande maioria, muito invisibilizada, muito pouco publicada, tanto voltadas para as diferentes áreas de conhecimento, mas também com contos, mitologia, cosmologias indígenas e várias possibilidades de povos, né? Porque imagine que todos os povos hoje têm que ter sua escola indígena e está construindo material didático específico. Então eu trabalho com isso, por exemplo, aqui na UNEB, no Campus 8, em Paulo Afonso, e nós temos o Opará, que é uma plataforma que tem essa produção toda disponível online, dos povos indígenas aqui do norte e oeste da Bahia. O trabalho que esses professores têm feito de contar suas histórias, de produzir materiais com contos, né? Fora isso, temos também a produção acadêmica, mais recente, de monografias, teses e dissertações, e de escritores indígenas como o Ailton Krenak, que está aí com 3 livros ou mais já publicado, o próprio Davi Copenaua, que tem um livro junto com o Bruce Albert, em coautoria, e vários outros, né? Eu acho que o convite que fica também, né, assim, para vocês que estão assistindo durante, né, o Abril Indígena, é justamente de pensar que a produção indígena, audiovisual, filmes etnográficos, né? Tem o site Vídeo nas Aldeias, que você tem a produção audiovisual de filmes feitos por cinegrafistas indígenas. Tudo isso está ao alcance de vocês a alguns cliques, né? Basta buscar e a internet nos conduz, né, a esse material. Então é algo extremamente necessário, porque a gente do lado de cá, a gente entra nessa missão, nesse trabalho de escrever e de publicar, que vocês sabem que é um trabalho imenso, inclusive a própria dimensão dos mercados editoriais, e isso faz sentido na medida em que a gente consegue ser lido também, a gente consegue chegar na casa das pessoas. Eu acho que esse trabalho depende muito do interesse, né? Pensar como que não há como permanecer em um lugar de pensar assim, mas será que como eu faço para encontrar isso, né? A internet é essa biblioteca aberta, assim, então tem mapeamentos, tem diretórios, levantamentos, né? Autores indígenas, escritores indígenas, e tem muitas postagens assim, né, de portais que vão falar assim, 5 autores indígenas que vocês têm que conhecer, 5 mulheres indígenas para acompanhar na luta, e mídias alternativas, inclusive a mídia índia, né? Que é mídia composta por comunicadores indígenas que estão fazendo podcasts, vídeos. Então fica o convite para vocês conhecerem melhor esse processo, não só no dia 19 de abril, não só no Abril Indígena, né? O ano todo. Obrigado.
Tá aí, dica de milhões. Leia escritores e escritoras indígenas. Acesse Vida nas Aldeias. É um projeto lindo, a um clique de você. Muito obrigada, professor. E agora é hora da participação do público no Giro Nordeste. Thalita Osório está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. A existência de muitas etnias numa mesma comunidade é reflexo do genocídio do povo indígena brasileiro? E aí, professor? Thalita, né? Bom, é difícil responder, porque, Thalita, cada caso é um caso, né? Essa é uma das coisas também que a gente tem que ter muita clareza ao falar dos povos indígenas, né? E é justamente isso que a gente vem brigando quando fala-se do termo índio, né? E muitos indígenas vão falar, não é índio, é indígena, por conta do peso que essa categoria colonial tem de promover uma imagem igual para todo mundo. Então é uma luta muito grande dos povos indígenas falar assim, olha, nós somos complexos, nós somos diversos, nós temos culturas diferentes e índio não é tudo igual, né? Então, se a gente pensa sobre as histórias indígenas, nós temos pontos de muitas semelhanças e de muitas especificidades também, né? Se você for olhar para a história do povo Tuxá e você for olhar para a história do povo Pancararu, que é do outro lado do Rio São Francisco, na margem pernambucana, tem muita coisa em comum, mas também tem muita coisa específica. Então, a princípio, eu pensaria que muitos aldeamentos foram feitos por padres jesuítas ou pelo próprio Serviço de Proteção do Índio, querendo maximizar o governo das populações indígenas. Então, pegava um monte de aldeia que estava ali separada e falava assim, vamos botar vocês tudo aqui nessa terra, aqui vocês vão ser catequizados, por exemplo, e juntava um monte de povos com línguas diferentes, com costumes diferentes, e não tinham interesse de saber, de fato, se aqueles povos podiam, inclusive, ocupar aquele mesmo aldeamento, se tinham conflitos anteriores. Então, em muitos casos, sim, né? Em muitos casos, eu diria que sim, né? É reflexo de processos arbitrários de deslocamento, por conta de empreendimentos, porque a lógica do Estado nunca foi, de fato, de levar a sério a diversidade. Então, colocava povos diferentes no mesmo aldeamento, no mesmo lugar. Agora, pode ter casos também onde isso foi algo que aconteceu a partir das estratégias indígenas, de casamentos entre povos diferentes, povos vizinhos que, eventualmente, por questões históricas, passaram a ocupar o mesmo aldeamento e fizeram processos de fusão, né? de ajuntar mesmo, de criar uma rede de parentesco mais extensa. Então, cada caso é um caso. Eu acho que sua pergunta levanta essa questão importante para a gente pensar as diferenças que existem entre as trajetórias, para além das culturas, né? Trajetórias históricas muito específicas, e como que esses processos são entendidos a partir do local, né? É preciso realmente ver como que é a história daquele povo, daquele aldeamento, daquele território. E muito obrigado, Thalita. Tá aí, cada aldeia a sua história e sua diversidade. Bom, obrigada mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o professor Felipe Tuxá. A presença da cultura indígena é muito forte no Brasil, não só na cultura, você já até comentou aqui há pouco, na cultura, na música, na culinária, nos nomes de pessoas, locais, rios, cidades. Mas nas televisões e rádios, ainda é raro ver conteúdos e profissionais indígenas com destaque. Qual a responsabilidade das emissoras de rádio e televisão neste desrespeito aos direitos e de violência contra os povos indígenas no Brasil? Uma pergunta extremamente séria, né? Para a gente pensar como que a gente rompe com a invisibilidade dos povos indígenas, como que a gente trabalha em cima da quebra de preconceitos, né? Quando a gente chega na universidade, quando a gente sai da aldeia, por que todo mundo que é indígena, né, ao transitar na cidade, se afirmar quanto indígena, falar eu sou indígena, por que a gente encontra uma barreira muito grande? As pessoas, mas você é indígena? O que você está fazendo aqui? Por que você não está na sua aldeia? Isso mostra uma responsabilidade que ela está além da gente, né? E aí sim, pensar os meios de comunicação, né? E uma iniciativa como essa aqui, agradeço pelo espaço e pelo convite, né? Como que é importante que
esses espaços eles precisam ser criados, né? Eles precisam se abrir para que as vozes indígenas circulem e cheguem na casa das pessoas. Eu concordo com a pergunta, né, a questão, no sentido de que esse processo é muito recente, assim, de pensar uma abertura que não seja folclorizada, né, e que mostre a realidade a partir da visão, da nossa própria visão. E que considere nos próprios processos criativos o trabalho de povos indígenas, porque a distorção da imagem do índio no imaginário das pessoas, ela precisa das vozes indígenas para ser minimizada, né? Então, como que esses profissionais indígenas têm muito a contribuir, né? Tem muito a contribuir para a construção de tramas, de narrativas, estão falando, estão cantando, né? O Edivan Fumiô tem um trabalho magnífico, a artista Yacunan Tuxá, o Denilson Baniwa, a Dayara Tucano, a gente tem uma arte belíssima, assim. Então, estão dispostos a colocar, né, para jogo, né? Colocar para jogo uma visão mais complexa, né? Porque eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto que menos cabe na visão do senso comum sobre os povos, sobre os índios, né? Sobre os povos indígenas, que nós somos complexos, né? Então, essa complexidade é algo que não cabe na caixinha do imaginário das pessoas que querem sempre encontrar um índio muito... que remonta ao índio do encontro colonial. Então, assim, né, eu acho que tem muito trabalho para ser feito pelas redes de comunicação, para valorizar essa presença e essa produção, porque isso chega nas pessoas, né? Isso chega nas casas das pessoas. Então, há uma responsabilidade social também, para além no entretenimento hegemônico, né, que deveria se preocupar com isso, né? Se preocupar com o que nós estamos falando e a realidade indígena nas aldeias, nos territórios. Essa comunicação, esse Brasil que a gente acredita, por isso o propósito do programa. Obrigada mais uma vez pela fala, pela presença, Felipe. E tem mais perguntas, vamos chamar novamente Clóvis Bezerra, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Ruth Moraes foi a primeira indígena a se formar na Universidade Federal do Recôncavo do Baião. E estava na banca de defesa da monografia de Ruth o professor Felipe Tuxá. Como é que foi ter participado dessa banca, que eu imagino tenha sido histórica? Oi, Clóvis. Bom, é uma pergunta que toca nas emoções da gente, né? Porque no momento em que, né, Ruth do Povo Anassé, né, ela fez a graduação na UFRB, foi a primeira indígena da instituição a concluir, e me lembrou de um momento onde, quando eu concluí, né, a minha graduação, de uma certa... E olha que isso nem foi tanto tempo atrás, assim, né? Não tem um intervalo tão grande entre o ano que eu terminei e o ano que Ruth terminou. Mas já houve uma mudança grande no cenário universitário em 5 anos, né? Em uma década já mudou bastante coisa. Então, eu hoje sou professor e penso nisso, né? Na possibilidade de que outros estudantes indígenas possam ter como orientador ou possam compor uma banca de defesa dentro da universidade e ter um parente ali, né? Um outro intelectual indígena avaliando o seu trabalho. E isso é importante não apenas pelo simbolismo, né? Pelo simbolismo de que as coisas estão mudando, pelo simbolismo de você conseguir se enxergar no espaço, porque a primeira geração, a segunda geração de indígenas universitários estudou em um contexto onde praticamente eram os únicos indígenas da sua sala de aula, muitas vezes o único indígena do curso que estudava, e isso é uma dificuldade a mais, né? De ser essas pessoas que começam a pautar a presença indígena na universidade, de que tem que lembrar a todo momento, mas tem indígena aqui também, gente, tem indígena aqui também, tem não sei quantos, tem 2 indígenas aqui no curso de medicina, tem 2, sabe? Então, participar da defesa de Ruth foi muito simbólico, né? E agora eu vou participar de uma outra defesa de mestrado de um indígena Pataxó, na Federal de Minas Gerais, né? E é muito importante ver essas redes se formando, ver que alguns cursos estão construindo essas trajetórias de intelectualidades indígenas dentro de suas instituições, né?
porque não adianta prometer uma trajetória acadêmica e não abrir os espaços institucionais para a gente ocupar, né? Formou e sai fora e ninguém quer saber dos egressos, né? Então, certamente, Clóvis, esse foi um momento histórico para a UFRB, para a RUT e foi para mim também, pelo prazer que foi de estar ali naquele momento em um trabalho muito importante dela, que também tem muita semelhança com o meu próprio trabalho, porque o povo dela, que é um povo do Ceará, também tinha passado por uma remoção forçada por conta, se não me engano, da construção de um porto. Tá aí, fico imaginando a emoção. Só de ouvir já me emociona, imagina vivenciar. Tá aí um exemplo concreto de como é que se transforma e ocupando e representando dentro dos espaços. Parabéns. Bom, seguimos com mais perguntas para o professor Felipe Tuchá. Vamos falar novamente com Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Obrigado, Vânia, mais uma vez. Professor Felipe, você falou muitas coisas muito interessantes, muito importantes. Eu anotei aqui algumas coisas e formulei aqui uma questão. Você falou que as pessoas não querem pensar sobre isso ao falar sobre o lugar dos povos originários na vida social do Brasil e trouxe uma questão muito importante, que é como romper com a invisibilidade dos povos indígenas. A impressão que eu tenho, professor, é que quando a opinião pública, a imprensa também, fala das causas dos povos indígenas, parece estar falando de estrangeiros, né? Os próprios movimentos ditos progressistas, né, conseguem levantar causas e questões muito importantes que dão grande visibilidade, mas eu me corrija se eu estiver equivocado, eu não me lembro assim, de uma questão em que coloque os povos originários e os povos indígenas na frente de uma luta que seja um marco, como são diversas outras lutas, e me desculpe, eu não quero citar aqui, para não parecer que eu estou fazendo comparações. A todo momento tem uma liderança indígena fazendo uma denúncia grave de um parente sendo assassinado, de um massacre acontecendo numa aldeia nesse Brasil, né? Isso está acontecendo o tempo inteiro, mas parece que a gente está ouvindo uma história de um povo de outro lugar, e não o povo que fundou esse país, que cuidou desse país. Então, a gente vê, obviamente, que há alguns jornais que dão algumas informações e algumas movimentações, mas em bolhas. Então, a questão, professor Felipe, é o seguinte: por que isso não muda? E aí, usando a sua questão, como romper com a invisibilidade dos povos indígenas? Certo. É interessante pensar, né, como que a mídia hegemônica aborda, né, como que a gente se sente muitas vezes participando do movimento, às vezes vai para Brasília, faz acampamento e a gente vê depois um certo silêncio ao tratar do que aconteceu, ou uma forma, como você mesmo disse, né, uma dificuldade ou uma não intenção de entender os povos indígenas como povos contemporâneos e que está sempre remetendo a uma questão como se fosse algo distante, né? É difícil, por exemplo, entender que os povos indígenas estão em grande quantidade em praticamente todas as capitais do país, né? Muitas vezes em bairros periféricos, estão dentro da cidade, ocupam a cidade também, porque a cidade foi construída em território indígena. Então, nem é estranho pensar, por que tem indígena nessas capitais? Ora, antes de ter capital ali, havia povos indígenas. Essa circulação ela é uma circulação constante. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender que essa complexidade dos povos indígenas e sempre remonta a uma ideia de que eles estão longe, eles estão sempre longe, né? E realmente parece que dá uma pane no sistema quando vê, né, a presença próxima dessas realidades e tem que se confrontar com essa história, né? Com a história de se pensar, bom, mas o que aconteceu com os povos indígenas daqui? O que aconteceu? O que está acontecendo com os povos indígenas? E aí a mídia retrata muitas vezes, né, ocupações, retomadas, lutas por territórios, como invasões, compram o discurso de criminalização muitas vezes, ou faz um sobrevoo, né, sobre o que está acontecendo, assim. Muito do recrudescimento da violência indígena que a gente está vendo nos últimos 4 anos parte, inclusive, de alimentar esse discurso
Paiva, de que os povos indígenas, inclusive, são obstáculos ao ideal, ao objetivo da nação, né? A gente viu isso muito forte, né? Um discurso que coloca que o Brasil não vai para frente porque tem muita terra para povos indígenas, ou que o Brasil não vai para frente porque as terras indígenas são improdutivas, e uma série de mecanismos que não apenas coloca os povos indígenas como distantes, mas que vai além e coloca os povos indígenas como inimigos da nação, né? Isso é muito grave e isso marca todo esse processo recente aí dos últimos 4 anos, que é caracterizado por um recrudescimento imenso da violência anti-indígena, seguido por denúncias indígenas no Tribunal Penal Internacional, né, por genocídio, tentar alcançar outras esferas jurídicas para para dar visibilidade para esse processo de constantes violações de direitos, constantes novos projetos de retrocesso jurídico e de constante criminalização das lideranças. Então, na medida em que os próprios povos indígenas estão ocupando esses espaços, né, nós temos uma coordenação jurídica indígena na articulação dos povos indígenas do Brasil, que está fazendo história todos os dias, movendo ações, construindo relatórios, ocupando espaços jurídicos, lideranças indígenas capacitadas. Me parece que pensar sobre a continuidade dessa invisibilidade, né, pensar sobre para quem serve, a quem é interessante que a população brasileira não saiba de fato o que acontece com os povos indígenas, ou que pense, né, que pense que os povos indígenas são aqueles do passado, né? Porque eu acho que um ponto importante para a gente falar aqui é que não é que as pessoas não saibam nada sobre povos indígenas, elas sabem, mas elas sabem coisas deturpadas. Então não é uma ausência de conhecimento, existe um conhecimento desinformado, preconceituoso e racista que é perpetuado. Então entender essa invisibilidade é pensar por onde que ele se reproduz. Como que geração após geração as crianças estão aprendendo coisas sobre os povos indígenas que não quebra com uma visão de 500 anos atrás, né? Isso é um projeto, né? Não é um acaso. A invisibilidade ela não é um acaso, ela é uma construção, né? E assim como construção, romper essa invisibilidade é construir também, né? Construir abertura de outros modos. E aí por exemplo, poderia ressaltar a criação da Lei 11.645, que é uma lei que torna obrigatório o ensino de história indígena e história africana e afro-brasileira em todos os componentes da educação básica. Não é só na história, na literatura e no português. Teoricamente, todos os professores da escola, da rede de ensino, são obrigados, por lei, a contemplar elementos dessas histórias nas suas aulas, né? E aí, esse é um processo interessante de se pensar, e aqui não é o lugar para a gente pensar, bom, e aí, o que tem sido feito em relação à lei, ou como avaliar ela, mas pensar de que romper a invisibilidade, ela, por ser tão longa e histórica, a gente tem que saber que vai ser muito difícil fazer isso, né? Mas eu destaco aqui que é um processo em construção, que precisa reconhecer o protagonismo indígena nesse processo, mas que ele não vai acontecer sem vocês, que não são indígenas e que têm uma responsabilidade tão grande também, né? Por isso que a gente faz tanta oficina, ocupa tanto espaço, né? Aqui a gente que é professor, a gente dificilmente, né, recebe convite para ir desde a escola do bairro até falar aqui, como eu estou falando, né, para vocês, e a gente vai, porque a gente sabe que esse é um trabalho que cabe a nós, mas que precisa desse processo realmente de formiguinha, de que cada um que a gente consiga fazer ouvir o que a gente está falando, se perceba como parte do processo, né? Porque o problema dos indígenas não é um problema nosso ou um problema deles, de quem está lá, é um problema que chega aqui, na casa de vocês também, né? Ele é um problema que diz respeito a um projeto de nação. Como que a gente quer o Brasil daqui a 50, daqui a 100 anos? Como que a gente quer que as nossas florestas estejam, os nossos rios? Então, ele não é um problema só dos povos indígenas, ele é um problema de todos nós, né? Então, para quem não é indígena, é se implicar no processo, né? É se implicar no processo e sair de um lugar cômodo de pensar assim, são os indígenas que estão fazendo isso, o meu lugar é de escuta, o meu lugar é de ouvir ou de assistir. Não é, né? É de ouvir, é de conversar, é de passar adiante. Tá aí, convite importante, hein?
todas as pessoas não indígenas se sentirem implicadas, envolvidas, responsabilizadas diante da reprodução, do quebrar um formato, uma forma de contar a história indígena que seja para além das estereotipias, para além dos racismos, dos genocídios. Outra história a gente quer que seja contada. Muito obrigada, professor. E tem mais perguntas para o nosso antropólogo Felipe Tuchá. Vamos falar novamente com Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Legal, obrigado mesmo. Eu vou insistir, professor Felipe, na questão da educação, que eu gosto muito desse tema. Você sabe, professor Felipe, que eu tive uma experiência, uma vivência com os Tremembés da aldeia Almofala, ali no litoral do Ceará, ali na região de Itarema. E aí eu acompanhei um dia inteiro de um trabalho na escola indígena. Então, pela manhã começava a aula com a dança do Torense. Então, as mãos são dadas, né, entre as crianças e elas dançam, né, com as mãos dadas, e existe o maracá, né, do Torém, que é fundamental, que dá o ritmo. O menino que faz o maracá, ele não é o mesmo, ele não se repete no início do dia, no final do dia. E você sabe que o professor também do ensino médio, vendo aquela experiência com crianças do ensino fundamental, eu fiquei pensando, caramba, que bacana. Você começa a aula dando as mãos, cantando, dançando, acolhendo e sendo acolhido. E você termina o dia fazendo a mesma coisa. Quer dizer, se ali teve alguma briga entre professores e alunos e entre alunos, você vai trocar energia ali e muito provavelmente vai fazer as pazes naquele toque. E a minha pergunta é exatamente essa. Eu não sei se você estudou também, muito provavelmente em escolas indígenas, o que você destacaria mais para a gente que o não índio poderia aprender com a educação indígena? É uma pergunta curiosa, né? Porque se você for para uma escola indígena, numa aldeia, você vai ver que a escola passou por um processo de transformação, né? Ela vira outra coisa nos territórios indígenas, no sentido em que cada povo tem o trabalho e a missão e o desejo de pegar aquela instituição hierárquica, quadro, paredes, carteiras, professor na frente com giz, e os alunos ali sentados ouvindo, e dar sua cara para aquele lugar. Então, cada escola indígena é muito peculiar, mas é comum a essas escolas a subversão de várias coisas que são pensadas dentro de uma educação formal não indígena, né? O professor como aquela pessoa que sabe e que os outros como pessoas que não sabem, o espaço do conhecimento, muitas vezes, como apartado da comunidade ou com essa dificuldade de chegar na comunidade. Então, as escolas indígenas, ela tem contribuído aí para a gente pensar, pedagogicamente falando, sobre uma educação que é ancorada no chão da aldeia, uma educação onde a comunidade está presente. E o que é muito interessante, né? Que os professores indígenas, eles se tornam, muitos deles, lideranças da comunidade também, e vários processos de tomada de decisão que envolvem caciques, pajés, parteiras e outras lideranças, vai para dentro da escola, né? E essas pessoas vão frequentar o espaço da escola em vários contextos diversos, onde aquilo muda o escopo tradicional da escola. E eu acho que várias coisas poderiam ser pensadas para contribuir para uma outra percepção. E uma das coisas que eu poderia ressaltar aqui é justamente as visões indígenas sobre a infância, né? Sobre como que as crianças são tratadas em várias comunidades indígenas não como seres incompletos ou em um processo de se tornar adultos, né? Mas a infância como uma parte da existência extremamente interessante, assim, né? Extremamente participante da vida social também. Então é legal ver isso na educação escolar indígena, né? O modo como o conhecimento se horizontaliza para diferentes percepções em torno, por exemplo, de infância, como partícipe de vários momentos da vida social, assim. Obrigado, Marcos. Muito bem, criança como participante, não só como aprendiz. Aula, professor. Muito obrigada, Felipe. Agora conseguimos restabelecer a conexão com Janaína Serra, da Rádio Frei Caneca FM, em Pernambuco. Que bom que deu certo, que você está aqui com a gente, Janaína.
Epa, a gente não te escuta. Não. Ai, tentamos, eu acho que realmente não foi dessa vez. Eu quero te agradecer pela presença e pelas nossas tentativas aqui, tá? Deixa um beijo grande, ela nos escuta, mas a gente não consegue ouvi-la. Vamos seguir adiante, então. Mais uma participação, desta vez Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Bom, Henrique Douglas chegando aqui daqui a pouquinho no nosso telão. A gente está ajustando aqui tecnicamente. Vamos nós. Acho que a gente perdeu um pouquinho a conexão. Está chovendo aqui na Bahia. Pronto, ele chegou. Que maravilha. Beleza, vamos lá. Professor, você falou agora há pouco de comunidades. Está me ouvindo, Vânia? Estamos te ouvindo, super bem. Beleza. Professor, rapidamente, em parceria com a Universidade Pública, indígenas de uma comunidade aí na Bahia estão aprendendo a produzir podcast para, dessa forma, poder disponibilizar informações sobre assuntos urgentes, além de suas histórias, tradições e costumes passadas de geração em geração. Que observações você pode nos trazer em relação aos impactos dessas tecnologias nas populações indígenas mais jovens? Henrique, eu acho que o impacto desses materiais tem sido... nós temos aprendido o tempo todo, assim, né, com essa chegada de coisas que têm a somar com a luta. Né? Então, é muito interessante ver os jovens utilizando isso. Um exemplo, eu trabalhei com um projeto que eu desenvolvi com outras instituições aqui da Bahia, a UFBA, o professor Felipe Milanês da UFBA, a professora Jurema da UFRB e a professora Mary Menton de Sussex, na Inglaterra, onde a gente estava fazendo o mapeamento das violações de direito no Nordeste indígena. E o processo de mapeamento consistia em criar um mapa, né, de geoprocessamento de dados, um mapa virtual, e usava um aplicativo de celular. E a gente fez oficinas em várias comunidades, para que nas escolas, inclusive, para que os próprios adolescentes conseguissem usar o seu celular, baixassem um aplicativo e, ao ver o conflito ou ver a violação de direito, por exemplo, um processo de desmatamento da mata ciliar do rio, do território, ela poderia tirar uma foto com o aplicativo, fazer a descrição do conflito e isso ia diretamente para o mapa online, no momento onde ela tivesse acesso à internet, geralmente é na escola da aldeia, vai lá, mapa. Então, assim, a gente usou essa ferramenta, fez oficinas em escolas em algumas aldeias do Nordeste para construir esse mapa. E esse mapa está disponível para quem tiver interesse no site umoutrocel.ufba.br, algo assim. Ou seja, o que a gente tem visto é algo que é característico dos povos indígenas. Abertura para o mundo exterior, né? E inventividade, criatividade. É só por sermos criativos que nós existimos até hoje, pensem bem, né? É simplesmente por termos essa abertura de pegar o que nos cabe enquanto projeto de cada povo, que a gente está vendo a existência de povos indígenas que passaram por 3, 4, 5 séculos de colonização ferrenha e de processo genocida. Então, eu vejo esse uso dessas ferramentas em prol de lutas, né? Podcasts e outras ferramentas mais. Então, é com muita expectativa que a gente vê quando um parente vai cursar essa área, né? Vai para a área de comunicação, de mídia. Eu mesmo não domino nada disso, meu negócio é outro. Mas tem gente que a gente precisa de gente que saiba fazer isso e que tenha o traquejo para lidar com isso. Então é muito interessante ver os retornos diversos e a inventividade dessa galera que está saindo da universidade e tomando conta dessas outras ferramentas. Bom, eu me despeço do Giro Nordeste de hoje, saudando e agradecendo a todos os colegas de bancada, a Clóvis Bezerra, da TV UFPB, na Paraíba, a Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, a Janaína Serra, da Rádio Frei Caneca FM, em Pernambuco. A gente não conseguiu comunicação, mas muito obrigada pela presença aqui com a gente. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí.
Agradeço enormemente pela presença, pela aula, pela conversa do antropólogo e professor da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, Felipe Tuchar. Muito obrigada. E um muito obrigada especial ao pessoal de casa, que sempre nos abraça com essa audiência maravilhosa. Até semana que vem. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.